Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa que tem nome de lar. E é um prazer recebê-los. Eu acho que todos aqui já são frequentadores da casa, mas quem está nos assistindo, é um prazer tê-los conosco. Nós vamos aos recadinhos da casa e dizer que essa semana, no dia 24, nós vamos ter a exposição da Regina Célia sobre palestra doutrinária. Você que tem interesse em ser palestrante da doutrina, conhecer os caminhos, os obstáculos, as objeções, as facilidades, venha participar desse evento que vai ser uma preparação para o nosso desenvolvimento dentro da doutrina. O segundo recadinho que a gente tem para dar é o Festival de Petrópolis. Nós estamos com uma excursão promovendo aqui pela casa. Nós já fechamos um ônibus, estamos agora completando o micro-ônibus e vai sair no dia 2 de agosto, de manhã cedinho. A gente vai na Rua Tereza, faz umas comprinhas maravilhosas, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca gosta disso? Então, e depois a gente vai para o Festival de Chocolate e retornamos à nossa casa aqui, que é o ponto de saída. Para informar a todos vocês que essa excursão ela tem o fim de gerar lucro para a nossa casa. Nós precisamos de obras, de reforma, então uma forma que nós encontramos de todos se divertirem, participarem, a gente formar uma união do nosso grupo e, ao mesmo tempo, a gente conseguir algum valor para que a gente possa fazer essas obras, essas reformas. Então, por favor, quem não pode participar, divulgue. Fale para o colega. Ainda temos algumas vagas, poucas vagas, mas temos. Mas o ideal é que a gente saia realmente completo para poder atingir o objetivo maior, né? O objetivo total. Depois nós temos um novo estudo que começa na primeira terça-feira de junho, que é Estudando a Mediunidade. Esse curso é aberto, está aberto, vai ser online, de 18h30 às 19h30. É para formação de novos médios e para conhecimento da doutrina também. A coordenação vai ser da nossa companheira Dilva. E quem tiver interesse em participar, é só avisar que a gente inclui no grupo e será muito bem-vindo para mais um estudo da casa. Fora esse estudo, nós temos a evangelização infantil aos sábados. Precisamos desses itens que estão listados aí, elencados, para que fortaleça o lanche da nossa garotada. E temos vamos passar, Léo, os outros estudos, que às terças-feiras, tá ali, às terças-feiras às 8h, nós temos o estudo que nós começamos essa terça-feira, que foi o Céu e o Inferno. Esse estudo ele está mais restrito, já para quem já está em conformidade com o andamento da mediunidade, para os médiuns da casa. Nós temos a terça-feira também a obra de Maria, à tarde. Às quartas-feiras, as palestras doutrinárias. Quinta-feira, às 17h, 17h30, presencial aqui na casa, com coordenação do nosso companheiro Adriano. E à noite, às 19h30, nós temos o Evangelho, seguido do Livro dos Espíritos. Então, assim, não é por falta de informação, não é por falta de formação que a gente não vai ser, né, mais entrosado na nossa doutrina. Nos sábados, nós falamos da evangelização infantil, precisamos muito de mão de obra, tá, gente? Quem puder vir aqui, fazer qualquer coisinha, lavar uma louça, olhar as crianças, levar ao banheiro, enfim, não faltará atividade, será muito bem-vindo. A gente precisa realmente fortalecer que a nossa equipe de evangelização está um pouco desfalcada, as evangelizadoras estão muito sobrecarregadas. Então, é uma forma de participar e de estar dentro da seara do Cristo, né? Vamos lembrar que qualquer trabalho é muito bem-vindo. E agora a gente vai passar, já falei da palestra da Regina, por favor também divulguem para quem vocês puderem divulgar. A gente está fazendo um trabalho intenso, ela vem do Rio, uma palestrante com experiência de mais de 30 anos, principalmente em palestras doutrinárias. Então eu acho que quem puder vir e puder divulgar vai ser bem interessante para todos. E hoje nós estamos recebendo o nosso companheiro, Zé Ricardo, lá do René Peça, que vai conversar um pouquinho com a gente, vai trocar uma experiência bacana. Quem já conhece sabe que é sempre bem agradável ouvi-lo.
E vamos chamar agora os trabalhadores para leitura. Por favor, Aline e Rogéria na prece. Boa noite. A página de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. A página é Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Mateus 27, 23. À medida que te elevas, monte acima do desempenho do próprio dever. Experimentas a solidão dos cismos, e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam no aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculos estreitos, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Boa noite a todos. Então, nesse momento, companheiros, elevemos os nossos pensamentos ao Mestre de amor, aos amigos espirituais que aqui se encontram, aos nossos mentores espirituais, que com certeza estão aqui conosco nos auxiliando, para que juntos nessa noite possamos aprender um pouco mais. Querido Mestre Jesus, permita que o nosso irmão José Ricardo possa trazer ensinamentos profundos que nos conduzam a reflexões sobre nossas vidas, fortalecendo-nos para essa caminhada terrena que nós sabemos ela não é tão simples e fácil, permitindo assim que mais fortalecidos tenhamos capacidade de enfrentar a nós mesmos as dificuldades que se assomam em nossas existências, para que possamos sair vitoriosos, mais dignos, mais capazes de viver nesse planeta em transformação. E assim, Senhor, damos por iniciado o estudo
a palestra, o trabalho dessa noite. Graças a Deus. Bom, então, Zé Ricardo, é toda a sua casa. Fique extremamente dono do microfone, viu? Se você achar. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre já envolva a gente, né, na noite de hoje. Com certeza a espiritualidade já está presente na casa, já trazendo as energias necessárias para cada um de nós, que nós estamos aqui encarnados nesse planeta, buscando a nossa evolução espiritual, e com certeza nós temos os nossos mentores também nos auxiliando, né, nessa evolução espiritual. E hoje no estudo, né, trouxe para a gente poder refletir um pouquinho sobre a importância do pensamento. Nós vamos ver no estudo de hoje que vários espíritos trouxeram, né, mensagens para a gente poder ficar vigiando. Eu gosto dessas duas palavrinhas, vigiar e orar. A gente vigiar os nossos pensamentos, né, porque os nossos pensamentos, como está ali, ó, força mental da criação, porque começa tudo no nosso pensamento. E depois do nosso pensamento que nós vamos, né, pensar em qualquer situação da nossa vida, vai refletir em nossas atitudes. Então é importante a gente estar vigiando os nossos pensamentos a todo momento, porque da mesma forma nós sabemos que temos os nossos mentores, nossos amigos espirituais, torcendo, vibrando, né, e nos auxiliando para a gente evoluir espiritualmente. Infelizmente, nós também temos irmãozinhos que não querem essa evolução. Então, a gente tem que estar pensando sempre no bem, para que a gente esteja sintonizado sempre com o nosso mentor espiritual. Então, esse tema ele é muito forte, né? A Joana de Ângeles trouxe falando sobre o pensamento, Leon Denis trouxe falando sobre o pensamento, Emmanuel trouxe também mensagens falando sobre essa questão do pensamento, porque é onde tudo é que começa. Então, para a gente iniciar, a gente já vai iniciar com uma reflexãozinha, um videozinho, já para a gente começar a pensar. Como é que a gente pôde, até agora, ignorar a nossa força interior, nosso poder criador e a nossa herança divina? Precisamos estudar, despertar e descobrir quanta coisa positiva nós podemos manifestar. Quando tomamos consciência de que podemos mudar nosso estado do ser para manifestarmos realidades mais favoráveis, passaremos a gerenciar melhor nossas emoções e, consequentemente, vamos obter excelentes resultados em todas as áreas da nossa vida. Ser gentil com a mente, acolher nossos pensamentos. Assim podemos transformá-los e afastar toda a culpa e dor. Toda vez que transformamos ou curamos alguma coisa em nós, estamos ajudando o todo. Estamos tratando tudo à nossa volta. Não deixe sua mente te limitar com pensamentos repetitivos. Crie novos hábitos. Esse despertar só acontecerá quando assumirmos total responsabilidade pelo que pensamos, falamos, sentimos e fazemos. Assim podemos ver as situações com mais clareza e de outro ângulo. Pense nisso. Eu gosto dessa palavrinha, né? Gratidão. A gente tem que estar sempre agradecendo a Deus em qualquer situação da nossa vida. A gente acha que às vezes, né, as situações difíceis que a gente passa, né, que é para a gente sofrer, e não é. A gente tem que tirar aprendizado, né, dessas atitudes, dessas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E ele vem trazendo ali, já falando para a gente, dessa questão da gratidão, do pensamento, né, que a gente vigiar esse pensamento da gente. A gente tem que estar tentando, temos que nos esforçar sempre a pensar positivamente. Muitas vezes a gente acaba caindo no negativo. A gente começa a pensar
na coisa ruim e a gente acaba criando uma sintonia daquilo ali que está ruim e você fica alimentando aquela coisa negativa. Daí a gente não sai daquela coisa negativa. Por quê? Porque a gente cria uma monoideia naquilo que não vai dar certo, não vou conseguir, eu não consigo. Aí a gente tem que começar a substituir por eu vou conseguir, eu sou capaz, eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim, eu sei que esse Deus quer que eu evolua, então eu consigo sim fazer a minha reforma íntima. Então a gente mudar o nosso pensamento do negativo e tentar se esforçar para pensar sempre no positivo. Quando a gente começa a pensar positivamente, a gente consegue as coisas que a gente tenta alcançar. Quando a gente fala coisas só materiais, influencia também, já é até comprovado cientificamente, que influencia na questão material também, quando a gente pensa o positivo. Então a gente tem que começar a pensar no positivo de que eu sou capaz de mudar, eu sou capaz de me transformar. A gente está aqui na Terra, não está de passagem somente. Nós estamos aqui na Terra, o nosso espírito tem essa misericórdia divina de estar reencarnando para que a gente faça a reforma íntima, que a gente transforme as nossas dificuldades para as coisas positivas. E teve um moço, não sei se vocês conhecem, esse aí é o Mahatma Gandhi, ele foi um grande pacificador lá na Índia, quando a Índia estava em conflito com o Paquistão, e ele trouxe já, quando ele estava encarnado, a gente já vê que não só dentro da nossa doutrina, mas os espíritos estão em todos os lugares do mundo, e em qualquer religião tem espíritos bons, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, trazendo essas mensagens do bem para a gente. E ele trouxe a seguinte mensagem para a gente: mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Então ele já começa falando para a gente o seguinte, o que você pensa, uma hora vai sair pela sua boca. Então a gente tem que pensar, refletir antes de falar qualquer coisa. Por quê? Porque no nosso dia a dia, todos nós temos algum tipo de problema, algum tipo de situação, e a gente não sabe como que o irmão está naquele dia. E se você pensar positivo, na hora que sair uma palavra positiva para o seu irmão que está passando por alguma dificuldade, aquilo ali já transforma o dia do seu irmão. Quando a gente está no nosso dia a dia, caminhando e, por exemplo, tem uma pessoa lá trabalhando, um varredor de rua, e a gente dá um sorriso e dá um bom dia para a pessoa, a gente não sabe como que aquele irmão saiu de casa. Então esse bom dia, esse sorriso, você já está emitindo para ele ali uma energia positiva tão boa que é capaz de transformar a vida daquela pessoa naquele dia ali. Então, tudo começa a gerar dentro do nosso pensamento, como ele falou, que depois vai sair nas palavras. E aí ele continua: mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se atitudes. Aquilo que eu falei, se eu começar a falar, não, eu sou uma pessoa impaciente, mas eu sei que eu tenho certeza que eu consigo mudar, eu consigo mudar, eu consigo mudar. E a gente tem que ter a noção, tem que ter a ideia, a gente tem que pensar que nós temos Deus, temos Jesus, temos a espiritualidade, cada um de nós tem o seu mentor espiritual ali no tratamento, na ajuda para você mudar. Então, quando você mantém seu pensamento positivo, você vai atingir nas palavras e automaticamente você começa a ter atitudes positivas. Então ele já vem trazendo isso para a gente. Aí ele continua: mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. E se a gente mudar, não, eu sou impaciente, mas eu sei que eu posso mudar, eu sei que eu posso mudar. Você começa a mudar automaticamente essas suas atitudes. Vai chegar uma hora que você mesmo não consegue nem perceber essa mudança. Mas, como nós somos espíritas, as pessoas esperam muito dessa transformação da gente, e as pessoas ao nosso redor começam a observar e ver
essas mudanças nas nossas atitudes. E isso já é uma elevação, e isso já é um passo que a gente está dando, né, caminhando na nossa evolução espiritual. E ele continua: mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se destino. E aí nós vamos ver que esse pensamento, né, quando fala em destino ali no caso, é que esse pensamento, dentro da nossa doutrina, nós sabemos que nós temos a lei de ação e reação. Tudo que eu faço, em algum momento, vai voltar para mim. Pode não voltar nessa encarnação, pode voltar na próxima. Então, se a gente ficar nesse pensamento positivo, a gente vai ter uma vida encarnada e também depois de desencarnada muito melhor. Então começa tudo lá em cima, ó, com o pensamento, e aí você começa a traçar na sua vida de encarnado, e automaticamente a gente sabe, né, que nós somos um espírito que estamos no corpo nesse processo de evolução, que um dia vai desencarnar, mas o espírito vai levar todas essas atitudes, esses pensamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Então a gente tem que cuidar do corpo, mas pensando nessa questão espiritual, na questão da evolução espiritual. E aí o Leon Denis já traz para a gente também, falando sobre o pensamento no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala o seguinte: o pensamento não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Em muitas situações da nossa vida, a gente está bem, está feliz. Olha a força do pensamento na nossa vida. E aí você encontra um outro irmãozinho que está só pensando no negativo, só naquela coisa: ai, eu não consigo nada, ai, eu sou ruim. Se você não estiver bem com seu pensamento, se você não estiver protegido, né, por como se fosse assim, uma redoma do pensamento positivo, aquela energia da pessoa ali acaba transpassando para você. Muitas vezes a gente encontra a pessoa, você está bem, daqui a pouco, ai, estou tão cansada, estou tão ruim. Por quê? Porque você não está trabalhando tão bem essa questão do pensamento, não está trabalhando tão bem essa questão dessa sintonia com Deus. Por isso a importância, né, principalmente de manhã, quando a gente acorda, porque a gente vai sair para o trabalho, né, vai sair para o nosso dia a dia, fazer uma prece, porque nessa prece eu já estou me sintonizando com a espiritualidade, eu já estou me sintonizando com o meu mentor espiritual, para que no meu dia eu esteja bem, esteja como se fosse protegido por essas energias negativas que tem. O pensamento ele é muito forte, a gente não precisa falar nada para o outro. Só a gente olhar para a pessoa e pensar, se você estiver pensando negativamente, você já emite uma energia ruim para aquela pessoa. Por isso, dessa importância da gente fazer essa oração ao sair, porque no nosso dia a dia a gente tem, né, os espíritos encarnados, né, estão pensando muito ainda no negativo. Muita gente ainda pensa nas coisas ruins. Ainda nós estamos há 2025 anos depois, né, de Jesus ter deixado para a gente, né, as boas novas, mensagens maravilhosas, e ainda em 2025 anos depois, somos seres capazes de fazer guerra, somos seres capazes de matar o outro, somos seres capazes de fazer crianças sofrerem. Então, infelizmente, nós estamos passando por um momento aí de transição planetária que essas coisas negativas vão surgir muito mais frequentemente. Por quê? Porque Deus, com sua misericórdia, Ele não esquece nenhum espírito. Ele está dando a oportunidade para todos os espíritos reencarnarem, seja espíritos que têm um grau de evolução, né, avançada, seja espírito que tenha um grau de evolução, né, retrógrada, ali, ainda pensando mal, está dando essa oportunidade para todos reencarnarem aqui na Terra, porque vai ter um momento que a Terra vai se regenerar. E com essa oportunidade, se a gente não fizer
né, humanidade não fizer essa transformação, essa reforma íntima, quando a Terra já estiver regenerada, os espíritos não poderão, né, esses que ainda têm pensamentos atrasados, não poderão voltar a reencarnar na Terra, porque a Terra já vai estar num nível um pouco acima. Não é que vai ser, oh, que maravilha, a Terra regenerou, está ótima. A gente ainda vai ver algumas pessoas ainda no mal, porque vão ser espíritos que ainda estão evoluindo. Mas o bem vai prevalecer mais do que o mal já na Terra regenerada. E aqueles espíritos que estão nesse momento encarnados, com essa oportunidade e que não quiserem fazer essa renovação espiritual, eles vão continuar, porque Deus já vai castigar. Deus não castiga ninguém. Tem aquela história que fala, cuidado, não faz isso não que Deus vai te castigar. Deus não castiga, porque pai nenhum quer castigar o seu filho. Quem se castiga somos nós mesmos com as nossas atitudes. Então, ele vai pegar esses espíritos e vai deixar continuar o seu processo evolutivo, só que esses espíritos vão ser encaminhados para reencarnar num mundo que ainda vai ser de provas e expiações. E aqui na Terra a gente já vai estar regenerado. Por isso do pensamento, por isso do vigiar e orar, para a gente fazer a nossa transformação espiritual. E ele fala o seguinte, ó, gera nossas palavras, nossas ações, com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e nossa vida futura. Então eu tenho que pensar que eu estou aqui nesse processo de evolução, eu tenho que me melhorar, né? Porque não é só nesse momento que eu tenho que pensar. O meu espírito, ele é imortal. E uma hora o corpo vai ficar, mas o espírito, ele vai continuar o seu processo de evolução. Vai lá para o plano, né? Para o mundo espiritual, para as colônias espirituais, ou não. Isso tudo depende de cada um de nós. Então a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe a hora que a gente vai ser retirado, o nosso espírito vai ser retirado da carne. Então a gente tem que estar preparado para quando chegar esse momento, a gente não ter que ficar um tempinho lá no cantinho do pensamento, que eu falo que é cantinho do pensamento, mas a gente dentro da doutrina conhece como umbral. Né, porque é o cantinho do pensamento que o próprio André Luiz, nos seus livros, no próprio livro Nosso Lar, ele fala da situação que ele ficou um pouquinho lá no cantinho do pensamento, no umbral, para ele poder entender as coisas negativas que ele estava fazendo. Ele fazia coisas negativas para ele? Não, muitas vezes ele fazia coisas negativas para ele mesmo. E a hora ali do desencarne, a consciência de cada um de nós que vai bater, porque o espírito continua com consciência, né? O cérebro desliga, mas o espírito ainda continua com consciência. E aí a gente tem uma telinha que vai aparecer lá as nossas atitudes. Eu tô me esforçando para fazer o quê? Quando eu assistir a telinha, aparecer a maior parte das coisas, as coisas boas. Então, só o fato, nosso irmão Divaldo, que desencarnou semana passada, ele falava, só o fato da gente tentar, da gente se esforçar, isso aos olhos de Deus já é uma coisa boa. A gente não pode ficar estagnado, não pode ficar com aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci impaciente, eu vou viver impaciente, eu vou morrer impaciente. A gente não pode ficar com isso. Eu nasci, sou uma pessoa, né, eu era impaciente, consegui me transformar, porque eu comecei a estudar, comecei a ver que pela transformação que eu vou continuar evoluindo, vou continuar sendo um espírito melhor. Então, a gente pensar nessa mudança, pensar nessa transformação. Então, lá, né, no livro Problema do Ser, também, do Leon Denis, ele fala o seguinte: modelamos nossa alma e seu invólucro, o corpo espiritual ou perispírito. Gente que estuda, né, não sei se tem alguém pela primeira vez, mas a gente que estuda, nós sabemos que nós temos como se tivéssemos 3 camadas. Nós temos, né, o corpo físico, que é a matéria, nós temos o corpo perispiritual, que é parecido com a matéria, tá? Só que é muito mais sutil, e temos o espírito, que é essa energia que move tudo. Quando a gente desencarna, a matéria não vai para lugar nenhum. A matéria
fica. Então, a gente tem os bens, nós temos os bens que a gente, né, conquista durante nossa vida, mas a gente não pode ficar apegado demais a esses bens, porque ninguém vai levar. Os egípcios, antigamente, achavam que levavam. Aí lá nas tumbas lá dos faraós, botavam ouro, botavam não sei o quê. Ninguém levava nada, ficou tudo lá dentro da tumba. Então, o que eu tenho de especial, o que eu tenho de valoroso na minha vida é esse corpo perispiritual. E quando eu tenho esses pensamentos negativos, eu vou moldando também negativamente esse meu corpo perispiritual. Então, em vários livros que a gente estuda dentro da doutrina espírita, a gente vê, não sei se foi Renúncia, no livro que eu estudei, que fala de espíritos que estão tão atrasados, que ainda pensam tanto na questão do ódio, do rancor, da vingança, que espíritos eles vão se formando até numa forma ovoide, uma forma feia, uma forma estranha, né? Então a gente tem que estar sempre vigiando, porque eu, quando desencarnar, eu quero que meu perispírito continue com essa semelhança aqui. Não tem essa deformação, né, meu perispírito. Então ele fala o seguinte: modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Os pensamentos, eles produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico perispírito é composto. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade, de feiura, né? Então a alma ela se modela. E também quando ele fala ali no corpo físico, os próprios médicos, os próprios cientistas, nós mesmos sabendo que quando a gente tem um pensamento no negativo, atinge até o nosso corpo físico. A ciência já fala isso também, que a nossa doutrina está muito ligada nisso, né? Na razão, na filosofia e na religião. Então a ciência está ligada muito com isso. Aí a gente vê no nosso dia a dia que fulano parou na UPA com a pressão 17. O que houve? Teve um desentendimento em casa, foi um tal de falar para cá, falar para lá, não sei o quê, pum, a pressão subiu. Olha aí a questão do pensamento atingindo no corpo físico também. Não atinge só no perispiritual. Fulano está com uma gastrite. Mas e ela? Já perdoou fulano? Não, ela guarda um rancor, guarda um ódio de fulano, e aquilo ali vai somatizar, vai influenciar no corpo físico da pessoa. Por isso, dessa transformação do pensamento que influencia, como ele fala ali, no corpo físico, no corpo perispiritual e no espiritual, que é a nossa evolução. Então, Leon Denis trouxe já essa fala para a gente estar refletindo, estar pensando. O próprio Chico, né, falava para a gente assim, na hora de uma discussão, bota água na boca, porque aí você o quê? Está ali pensando. Lembra que do pensamento saem as palavras. Então você bota ali, se o pensamento estiver no negativo, você uma hora vai soltar. Então bota água na boca para que aquele seu pensamento não se transforme numa atitude, né, numa coisa sua, um hábito, de você criar o hábito. Então, a gente vê em vários livros falando dessa questão do pensamento, que a gente tem que estar sempre, né, se apropriando do pensamento positivo. E outra coisa, lá no texto, lá no título, né, está falando, o reino de Deus está em vós. Então, essa questão do pensamento, né, que vai refletir nas minhas atitudes, nós temos que saber que nós somos 8, quase 9 já bilhões de pessoas encarnadas, né, de espíritos encarnados na Terra. Então, o reino de Deus está em cada um desses espíritos encarnados. Então, quando eu vou com o meu pensamento, que vai transformar em palavras, vou lá e falo algo para alguém, mando uma energia ruim para alguém, a gente tem que estar ciente de que eu estou mandando uma energia ruim, eu estou com um pensamento ruim para um pedacinho de Deus que está dentro daquela pessoa. A gente ama, a gente fala amar a Deus, né? A gente fala que a gente ama a Deus. Então, se eu amo a Deus, foi o que ele falou, a gente tem que amar o próximo, porque Deus está dentro de cada um de nós. Então, quando a gente age
né, fora da conformidade com o irmão, quando eu ofendo, quando eu não perdoo o irmão, eu também estou fazendo a mesma coisa com Deus que está dentro dele, um pedacinho de Deus. Então, é essa coisa aí que a gente tem que estar começando a estar ciente. Amar a Deus, eu amo a Deus, mas se eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo. E eu vou amar o meu próximo mesmo com as dificuldades. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que a gente tem essa oportunidade de estar reencarnando, porque aqui o nosso planeta é um planeta escola. Então a gente encarna, passa pelas dificuldades, tem um aprendizado, vai evoluindo, desencarna, continua estudando. Não tem essa, fulano descansou. Descansou o corpo, que vai ficar aqui. Mas o espírito continua no trabalho, o espírito continua estudando, para depois ter uma outra oportunidade de reencarnar e continuar a sua transformação espiritual. Isso que é a benevolência de Deus. Deus é tão bom que Ele nos permite estar sempre, nosso espírito está sempre. Porque se a gente parar para pensar, em uma encarnação, não tem como eu me transformar em uma encarnação, nem tem como eu me transformar num espírito perfeito como Jesus. Eu vou precisar de muitas e muitas e muitas encarnações. Então eu vou aos pouquinhos me transformando, porque um dia eu quero que meu espírito, né, evolua tanto que ele se transforme em quem? Quem é o nosso modelo e guia? Jesus. E eu sei que se eu ficar fazendo esse exercício de transformação, eu me esforçar, uma hora meu espírito vai chegar. Porque a gente vê, dentro da nossa sociedade, nós vemos espíritos com um grau de elevação maior, outros espíritos com um grau de elevação menor, né? Nós temos aí Divaldo, Chico, o próprio Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, né? Várias pessoas que encarnaram e fizeram o bem aqui na Terra. Então eu também sou capaz de fazer o bem. O meu espírito está nesse processo, nessa mudança. Eu estou me esforçando para isso. Então começa tudo com o pensamento. E aí, o pensamento espalha nossas emanações em toda parte a que se projeta, deixando vestígios espirituais, onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão, lá no livro Domínios da Mediunidade. Mais uma, fala aí no caso do André Luiz, falando dessa questão do pensamento. Eu sou capaz de chegar num local, se eu tiver com o meu pensamento positivo, se eu estiver no bem, fazendo as coisas no bem, é uma energia que eu passo para as pessoas ali ao redor, que a gente consegue transformar aquele ambiente que está, de repente, com alguma desarmonia. Então, esse pensamento, ele faz essa muita força. Às vezes, se alguém estiver numa discussão com você, não entra na sintonia da pessoa, não vai rebater. É simplesmente a gente parar, ouvir a pessoa, vai balançando a cabeça, e nessa de a gente estar balançando a cabeça, a gente está fazendo uma prece. Mentalmente, pedindo para que a espiritualidade, pedindo para que o seu mentor espiritual envolva aquela pessoa naquele momento ali que ela está em desequilíbrio, em desarmonia. E aí a gente vai ver que a pessoa realmente ela começa a baixar a guarda, porque a espiritualidade e o seu pensamento está sendo tão positiva que você está emitindo raios, está emitindo energias para aquela pessoa ali. O próprio passe que a gente toma no final da palestra, são energias que a gente está recebendo ali para trazer uma harmonia, não é só para o corpo físico, é para o espiritual também, para a gente ter essa ajuda nas transformações do nosso espírito. Então a gente sabe que esse pensamento da gente, ele amplia e muda o ambiente. Aí eu falei da guerra, que infelizmente ainda tem irmãos lá no outro lado do mundo, nem conheço,
irmãos sofrendo, passou até algumas cenas hoje no jornal, a gente já sente a empatia do outro. A gente, quando vê uma coisa ruim na televisão, né, nos jornais que passam, a gente já sente a dor do outro. Por que a gente sente a dor do outro? Porque eu sei que aquelas pessoas que estão lá na faixa de Gaza, que estão lá na Ucrânia, eu sei que eles são meus irmãos. E se eles estão sofrendo, eu sinto também isso, eu acabo tendo um sofrimento. Eu posso transformar aquilo lá? Posso mudar? Posso, por meio da oração. Porque a oração, né, esse pensamento positivo, a oração, ela emite a energia que vai atingir aqueles irmãos lá que estão passando por essas dificuldades. Eu trago sempre em todas as minhas palestras um exemplo que ficou marcado para mim na minha vida, no ano não lembro, mas todo mundo deve lembrar dos garotinhos que, eu sempre falo nas palestras, dos garotinhos que ficaram presos lá na Tailândia, numa caverna, e de que aí os especialistas falaram que a caverna ia encher e eles não iam sobreviver. O mundo, nesse momento, em todas as religiões, o islamismo, o hinduísmo, né, os cristãos, os judeus, todos entraram numa sintonia de oração. E o que aconteceu? Os meninos que seria impossível ser resgatados, foram todos resgatados com vida. Olha a força do pensamento positivo da humanidade. Olha a energia boa. Então nós, como os cristãos, nós como espíritas, devemos fazer o quê? Nosso papel para esses irmãos que estão passando por dificuldade em outros países, na nossa cidade, né? Pessoas que estão lá na guerra, é a gente orar por eles. Outra coisa que a gente tem que pensar para orar, que a gente faz no nosso Evangelho do Lar, pelos nossos governantes do mundo inteiro, porque são eles que falam, vai lá, vamos jogar um míssil ali, vamos jogar um míssil ali. Então a gente orando por ele, é energia positiva também que eu estou mandando para ele tentar modificar esse pensamento dele. Porque Jesus quer, né, Deus quer que todos os seus filhos evoluam, não só eu, mas todos nós, todos esses 8 bilhões de pessoas possam evoluir. E a gente pode contribuir com essa evolução de cada um por meio das nossas orações, por meio das nossas preces, que são energias que a gente está mandando para o outro. O universo é resultante da mente divina que não cessa de agir positivamente. Tudo quanto cerca o ser humano, de certo modo, resulta da sua afinidade mental, sendo ele também o co-criador, graças às edificações que opera pela incessante emissão de força psíquica. Então a gente tem que, né, tem uma amiga que ela fala assim, quando você tiver com pensamentos negativos, a gente tem que tirar e pedir ao universo para trazer pensamentos positivos, porque o nosso planeta, né, ele tem tanto pensamento negativo, ainda tem tanto pensamento no mal, que Jesus é o governador do nosso planeta, ele está lá olhando, mas Jesus podia fazer as coisas. Não, ele é tão bom que ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós pensarmos, agirmos, fazermos o que nós quisermos. Então, o nosso planeta, infelizmente, se olhar lá de fora, espiritualmente, ele está coberto com uma atmosfera ainda escura, porque esse pensamento ainda está muito no mal, está muito no ruim. Quando a gente acorda, acordei meio assim cansado, meio triste, olha para o mar, olha para as gaivotas, olha para as árvores, a beleza desse planeta que Deus deixou a gente vir reencarnar, e dá um bom dia, fala para o universo, bom dia universo, que aí a gente está mandando essas energias, esse pensamento positivo para o universo, está tirando um pouco dessa atmosfera escura do nosso planeta. Então o pensamento positivo a gente é muito importante, porque a gente também no estudo a gente aprende que Jesus falou para a gente, há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós somos só um planeta pequenininho, nessa infinidade, bilhões de planetas.
Tem planetas que estão com espíritos bem mais superiores que nós, tem planetas mais atrasados, e nós estamos nesse meio. Então somos bilhões, trilhões, quadrilhões de espíritos espalhados nesse universo aí. E nós estamos aqui na Terra, fomos presenteados para estar na Terra, para fazer com que essa Terra se transforme, se melhore. Então, por força do nosso pensamento, a gente é capaz de fazer com que a Terra se transforme mesmo. Ao mesmo tempo, essa energia é responsável por inúmeros estados de bem e mal-estar, de saúde e doença, de alento e desconforto. Esse pensamento, olha aí, a força do pensamento de novo. Eu estou com uma dor de dente. Ai, meu Deus do céu. Ai, por que me abandonaste? Ai, eu estou com essa dor de dente. Jesus não abandona nunca a gente. Quando a gente está andando na praia, que vê lá uma pegada só, você está achando que você está sozinho, mas não, é Jesus que está carregando a gente no colo. Então, quando a gente está com a dor, não fica remoendo. Ai, estou com dor de dente. Ai, não sei o que. Não fica. A gente tem que começar a pensar diferente. Estou com dor, está doendo demais. O que eu posso fazer para passar essa dor? Vou tomar um remédio, né? Vou orar, vou no dentista. E aí a gente não ficar remoendo naquela coisa do negativo. Porque, como está falando ali, a gente acaba trazendo essas coisas, o pensamento da gente vai influir ali, né, nas questões da gente mesmo, da gente ficar de se melhorar fisicamente também, ou ficar naquela coisa, e você não sai, né, desse pensamento de tentar fazer uma melhora até do seu corpo físico. Então, o pensamento, ele age, a gente está observando que ele age exteriormente e interiormente também. Então, age para o outro e para mim mesmo. Né? Aí, ó, livro de Joana de Ângeles. E ela continua trazendo a informação para a gente, a querida Joana de Ângeles, ela fala: a mente é um dínamo gerador de energia de difícil catalogação, né? Que é difícil, a gente, todo momento nós estamos, nossa mente é tão assim, que a todo momento nós estamos pensando. Né? Então, ela falou isso, é difícil a catalogação, que são muitas informações que a gente tem, né, que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia, então é difícil a gente catalogar, organizar esses pensamentos, que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Exteriorização do espírito é interpretada pelo cérebro, que a transforma em ideia, tornando-a veículo de comunicação e de expressão variada. Força irradiante, seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que emite. Lá o Gandhi, que não era espírita, né? O Gandhi já falou isso, né? Então a mente da gente, ela irradia, né? Ela vai transformar, né? Começa com a mente e depois vai transformar em palavras. Então, Joana de Ângeles também trouxe essa informação para a gente, que a gente está pensando a todo momento, e a gente não ficar parado naquela ideia fixa do pensamento negativo, a gente começar a exercitar os nossos pensamentos para o positivo. Não é muito, parece, quando a gente fala, parece que é fácil, mas não é fácil. Mas se a gente começar a exercitar isso, a gente acaba começando a criar o hábito dessa mudança. Porque, como foi falado aqui, o pensamento, ele vai, uma hora volta. Se eu penso positivamente para o irmão, automaticamente os pensamentos e as coisas positivas vão retornar para mim. Mas se eu penso negativamente do irmão, né, automaticamente em algum momento vai vir, né, das coisas negativas para a gente. E ela continua falando para a gente: os pensamentos constituem um reflexo do ser profundo, exteriorizando as aspirações e os objetivos essenciais da vida. Breves ou complexos, expressam o estágio de evolução de cada ser. Todas as realizações originam-se no pensamento, posteriormente na verbalização, até transformar-se em ação.
A vida é resultado do psiquismo divino que a gerou, e o celeste pensamento adorna de belezas e experiências, a fim de que desabrochem sabedoria e plenitude no ser humano, pensando no bem, e ele dominará a tua conduta, contribuindo para a tua perfeita sintonia com a fonte geradora. Quem é a fonte geradora? Deus. Eu quero estar em sintonia com Deus. Então, para eu estar em sintonia com Deus, eu tenho que estar sempre cuidando dos meus pensamentos, para pensar sempre no bem, pensar sempre no amar ao próximo, porque o amar ao próximo não é amar só quem está próximo colado a gente, não. O amar ao próximo é por meio da minha prece, na hora que eu vou dormir, orar por os irmãos que estão lá na faixa de Gaza, que estão na África, que estão passando algum tipo de necessidade. Isso é amar ao próximo. Né? Amar ao próximo é a gente aprender a perdoar, a gente aprender, né, a ser perdoado também. Isso tudo é amar ao próximo. Amar ao próximo é fazer caridade. A caridade não é só material. A caridade é a caridade também que você passa na rua, dá um bom dia, um sorriso para uma pessoa. Isso é caridade, isso é amor ao próximo. Então, isso que a gente busca nessa evolução da gente espiritual. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura, que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo, sustentando o pensamento do Criador. A mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando, né? O livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Então, emitindo raios e também eu acabo assimilando. Assimilando naquela questão que eu falei da sintonia que eu vou criando no meu dia a dia. Se eu penso positivamente, eu vou criar ali, ó, uma afinidade. Por isso que a gente se aproxima das pessoas que são semelhantes a nós, porque os pensamentos estão se conectando. E tem gente que a gente gosta de fulano, mas eu não tenho uma afinidade com fulano, porque o seu pensamento não está ali sintonizado com fulano. E às vezes é até bom, porque não sabe qual o pensamento, né, que o fulano tem. Porque muitas vezes na nossa vida, esse pensamento, essa sintonia, você está querendo fazer o bem, você não sei o quê, e tem uma pessoa que não. E se você acaba sintonizando, acaba no caminho junto com aquela pessoa, você acaba indo para o caminho errado. Né? Porque a assimilação, né, a sintonia foi criada e você criou uma afinidade, não só com o encarnado, mas também com o desencarnado. E aí, para a gente ver um pouquinho da descontraída, tem esse grupo, vocês já devem conhecer, eles já vieram em São Pedro, né, Araruama, Amigos da Luz, eles fazem peça, né, retratando a questão, né, todas várias informações do Espiritismo. E aí, falando desse dia, tudo que vai, uma hora vai bater na nossa porta. Vai bater pra gente, quando subir o papo. Oi. Oi, o senhor é o seu Samuel Teixeira Rodrigues? Uhum. Encomenda pro senhor. Que encomenda? Que encomenda? Essa daqui. Onde é que eu posso colocar que tá pesado? Meu amigo, peraí. Olha só, deve estar havendo algum problema. Eu não pedi nada. Mas que isso tudo aí é meu? O senhor é Samuel Teixeira Rodrigues? Sou eu. Então tá certo. Eu posso botar aqui porque pro senhor assinar aqui a via? Amigo, eu não vou assinar nada. Eu não sei o que é isso. O que é? Eu vou sair assinando coisas e não sei o que é. É isso aí. Jesus. Peraí, que aqui na prancha tá dizendo... Deixa que eu vejo, peraí. Deixa eu... Dificuldade, problema, infortúnio, dor... E a caixa de problema tá pesada pra caramba. Deixa eu botar aqui que o meu ciático tá gritando. Peraí, eu não pedi esses troços aqui não, rapaz. Tá maluco? Ah, não. Então fui eu que pedi. É meu nome que tá escrito aí? Toma logo isso aqui que tá pesado. Ô, meu irmão, olha só. Você acha que eu sou maluco de pedir esse tipo de coisa, rapaz? Esses troços aqui, troço ruim, problema, eu vou pedir isso pra quê? Ô, meu irmão, tem nada de errado aqui não. Tu conhece a lei de causa e efeito? Você encomenda problema quando causa problema. A encomenda chegou. Mas eu não quero esses troços aqui não, rapaz. Então para de culpar os outros e encomenda coisas melhores, né? Mas como que faz isso, querido? Ué, tendo pensamentos melhores. Se você só pensa em rancor, ódio, tristeza, o que você acha que vai bater na tua porta? Ah, sim, meu amigo, mas é difícil manter um pensamento bom 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou um cara normal. Meu irmão, nossa mente é igual uma égua teimosa, entendeu?
Primeiro passo é tu ficar de olho nela pra que ela não vá pro lado errado. Mas se a bicha for, tu puxa a rédea dela e coloca ela no eixo, entendeu? Vem, aguinha, vem. Isso aí é a minha mente. Deve ser a sua, porque a minha mente não faz isso não. Tá bom, olha só. Eu sou um cara ocupado, entendeu? Isso é muito trabalho. Imagina você ficar o dia inteiro prestando atenção na sua mente. Eu não vou conseguir prestar atenção em mais nada. Não, mas adestrar animal selvagem é assim, meu irmão. De pouquinho em pouquinho, todo dia, até virar um hábito. Tá bom, entendi, né? Pode seguir teu caminho aí. Obrigado, tá? Tchau. Oi, Edson. Entendeu, mas não recebeu? Não, mas agora eu vou ter bons pensamentos, pensar boas coisas, atrair coisa boa. Ok, aí você vai receber coisas melhores. Mas isso aqui, filhão, já estava encomendado, é tudo teu, ó. Meu Deus do céu, ai, nossa senhora. Mas vem cá, só tem coisa ruim aqui, amigo. Esse tempo todo eu não atraí nada de bom. Ah, não, atraiu sim. Eu tava esquecendo. Aqui. Vou botar aqui pra não desequilibrar, valeu? Só pra gente contrair um pouquinho, mas isso acontece. Uma hora, né, essa questão do pensamento vai bater na nossa porta ali, nas nossas encomendas. Então foi o que ele falou, né? Que é uma aguinha, é água teimosa, o pensamento. A gente tem que ir puxando a rédea até a gente criar esse hábito dessa mudança aí. E continuando aí, ó, né, que eu falei, o semelhante atrai semelhante. André Luiz, ele fala o seguinte: emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Ideia essa que, para logo, se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos posem o modo de sentir. Tá? No mecanismo da mediunidade. Então ele fala isso que eu falei, né, antes do vídeo, que é essa questão da sintonia. A gente vai buscar os nossos semelhantes. Por isso, da importância do pensamento no bem, porque a gente vai começar a atrair para o nosso redor, para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, as pessoas que também pensam no bem. Mas se a gente começa a pensar na coisa ruim, de fazer uma coisa ruim, no ódio, no rancor, a gente vai se assemelhar e vai se conectar com pessoas que também têm esse pensamento. E acaba que muitas das vezes a gente vê situações na vida, né, de muita gente, né, às vezes até na nossa, da gente estar tentando ir para o caminho do bem, mas aí você começa a falhar no pensamento, aí tem um coleguinha seu que, não, vai lá, faz isso ali, e faz isso ali, e você acaba, aí pronto, você já se assemelhou, já criou afinidade com aquele coleguinha que está pensando no mal, e você acaba tomando uma atitude, né, que começou no seu pensamento e acaba tomando uma atitude. Por quê? Por conta dessa influência. Não só o coleguinha encarnado, mas também os coleguinhas desencarnados. Aí vem a outra questão da importância da prece antes de dormir. Eu falo lá com minhas crianças na evangelização. Falo minhas crianças porque eu já estou há 15 anos lá na evangelização e já são minhas crianças. Já tem crianças que já estão na mocidade, já estão indo para o Comer, já estão com 20 e poucos anos. E eu falo com eles, gente, é importante na hora de dormir a gente começar a nos sintonizarmos, evitar de assistir filme de terror, evitar de assistir filmes violentos. Por quê? Porque naquele momento ali você vai começando a buscar a sua sintonia com irmãozinhos desencarnados com essa sintonia. Aí você vai dormir, esquece de fazer a prece. Está cansado, bum, cai no sono. O que acontece? Nós temos o desdobramento espiritual. O nosso espírito, né, como se ele fosse, como se saísse do corpo, né, mas ele tem uma ligação ainda com o nosso corpo. E aí o espírito, na hora ali do sono, ao invés dele ir para umas zonas ótimas, né, para fazer estudo, que quando a gente dorme a gente continua fazendo estudo. Ou, se você assistir um filmezinho de terror, assistir um filmezinho violento, o que vai acontecer? O livre-arbítrio nós temos para fazer o que a gente quiser. Mas o nosso mentor, eu queria levar lá você para fazer estudo, mas você preferiu ficar assistindo esses filmes, quem está aqui do lado aqui, eles vão te levar lá para você
né, no cantinho do pensamento para você ver como que é uma coisa ruim. E acaba que a gente acorda, ai, dormi, mas acordei tão cansado. Ou então dormi, tive um pesadelo horrível. Por quê? Justamente por conta, às vezes, dessa nossa sintonia que a gente acaba criando. Então, tudo pelo quê? Pela força do pensamento. Então, importantíssimo, antes, mesmo que assistir um filmezinho, antes de dormir, faz a prece. Pede para o seu mentor espiritual te guiar para um estudo, para um trabalho, né, na hora que você estiver dormindo, para não dar brecha e abertura para aqueles espíritos que não querem que você evolua, que você acorde no outro dia irritado, né, cansado. Então a gente tem que pensar nessa situação da oração na hora de dormir. Árvore boa produz bons frutos, né, do livro Vigiai e Orai. Então, tem lá, falando em Mateus 26:41, a fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque se uns são bons, os outros sê-lo-ão igualmente, e todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação, né, por uma união ali harmônica. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também vem falando, trazendo informações sobre o pensamento. Mais cedo ou mais tarde, todo produto do espírito reverte para seu autor com suas consequências, acarretando-lhe, segundo o caso, o sofrimento, a diminuição, a privação da liberdade, ou então as satisfações íntimas, ou aí a elevação do ser. E outra coisa importante também lá no capítulo 5, fala o seguinte: o homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Tudo que a gente faz volta para a gente. Então, a gente mesmo, muitas das vezes, nós somos os causadores do nosso próprio problema. Então, buscar essa transformação só vai trazer benefícios para a gente, para a nossa vida encarnada e, posteriormente, para a nossa vida desencarnada. Amar ao próximo como a si mesmo. Irradiação é a projeção do pensamento e do sentimento, que são energias que conseguimos exteriorizar de nós mesmos. Cada cérebro pode emitir vibrações de alta ou baixa frequência de acordo com os pensamentos constantes. Tá? Irradiamos todos nós através do nosso pensamento, sentimentos, palavras e atos. Né? Então tem dentro da casa espírita, né? Não sei, aqui deve ter também, lá na Casa René a gente tem a caixinha que tem lá para a gente botar os nomes para irradiação. O que é isso? A gente bota os nomes para nossos irmãos que pedem, né? Bota meu nome lá na caixinha de oração, que eu estou passando por um problema assim, assim, assado, eu estou passando por isso, isso, isso. A gente anota o nome da pessoa, bota o endereço, bota o probleminha, aqueles papeizinhos durante a reunião mediúnica, que os médios vão lá, pegam e vão falando o nome de cada um e o problema de cada um. Eles estão emitindo para aqueles irmãos uma irradiação, uma energia para o irmão que pode estar lá em outro país, pode estar ali, né, da própria casa espírita. Então, é emitida irradiação. É uma conversa íntima com os mentores, é uma conversa íntima com os espíritos ali que estão na reunião mediúnica, que eles vão até a casa da pessoa fazer o tratamento espiritual. Quando a gente vem assistir uma palestra, a gente gosta de ter o passe no final, mas a gente já vem recebendo aqui durante a palestra, desde que a gente entra, né, a gente já vem recebendo essas energias boas dos nossos irmãos que a gente não está vendo, mas estão aqui transmitindo essas energias boas para a gente sair daqui, ó, feliz, sair daqui, né, esbanjando, irradiando essa energia boa para os outros irmãos que estão lá fora. Então a gente já aqui, a aguinha fluidificada que a gente bebe no final, ela é preparada especificamente aquele copinho. Eu vou lá, pego aquele copinho para poder trazer a harmonia para o meu corpo físico. Então, né, dentro da casa a gente já está com essa radiação, a gente já está com essa paz espiritual aqui e já está essa energia sendo trazida para todos nós. Né? O passe ele vem para reforçar
essa energia trazida para a gente. E para terminar, né, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala: o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. E se somos o que pensamos, olha o livre-arbítrio aí, cabe a cada um de nós a escolha de buscar um estado de equilíbrio ou desequilíbrio através de nossas construções mentais, com a presença ou com a ausência de Deus em nossas vidas. Nós temos livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser, nós temos livre-arbítrio para a gente pensar no que a gente quiser. Então, a gente tentar buscar esse pensamento no bem, buscar esse pensamento positivo na nossa vida, que a gente consegue se transformar. Então, que a gente pense direitinho, que a gente reflita, né, sobre o nosso estudo de hoje, e obrigado por ouvir, né, o nosso estudo um pouquinho. Então, nós agradecemos demais, né, por essas palavras ótimas, essa reflexão que a gente está fazendo junto com o nosso companheiro. A gente vai dar sequência agora à segunda passe, que são os passes. Então, quem não quiser, pode sair. Quem quiser, mantenha-se em silêncio dentro da salão, por gentileza. Você faz a peça, minha gente? Então, na noite de hoje, como o estudo foi sobre o pensamento, e a gente sempre iniciou a oração elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade, agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos encarnados nesse planeta, um planeta ainda de provas e expiações, mas que no momento oportuno será transformado num planeta regenerado. Que a gente tenha essa caminhada nessa evolução espiritual, que a gente possa transformar a nossa vida espiritual, buscando sempre o nosso pensamento no bem, buscando sempre amar o próximo, amar aqueles irmãos que estão com dificuldades, amar aqueles irmãos que fizeram alguma coisa conosco, que a gente possa realmente perdoar de coração todos aqueles que de alguma forma nos atingiram. Que possamos ter compreensão, Senhor, e sabedoria para caminharmos juntos, unidos enquanto humanidade, na nossa transformação espiritual e automaticamente na transformação do nosso planeta. Ajude aqueles irmãos que estão nos países em guerra, ajude os governantes do nosso planeta a tomar as melhores decisões, as decisões justamente dos ensinamentos que Jesus nos deixou, que é o amor. Que possamos nos amar incondicionalmente, que só o amor vai conseguir transformar o planeta que nós vivemos. Gratidão, Senhor, por tudo. Gratidão por esse momento, que possamos levar para os irmãos lá fora essa irradiação desses nossos pensamentos positivos, essa irradiação desses nossos tratamentos que nós estamos fazendo na noite de hoje, que possamos levar para todos aqueles que precisam de algum acalento. Fique conosco, Senhor, nos abençoando e nos guardando. Graças a Deus.